Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos fazer aqui a resolução do nosso primeiro exercício sobre resistência à flexão de vigas. E aí, para abordar esse nosso primeiro exercício, nesse nosso primeiro exemplo, eu trouxe aqui um exercício resolvido lá na sala virtual, que vocês encontram esse exercício lá na página 201 do livro do professor Facuri. Então, esse exercício é um exercício resolvido só que lá na sala virtual, não no livro impresso em si, certo? Lá no item 8.10.3, verificação de uma viga em perfil I, soldado não tabelado. Então, a questão se propõe, né, para que a gente verifique o estado limite último à flexão dessa viga que vai do ponto A até o ponto B, né? Essa nossa viga principal, ela serve de apoio para duas vigas secundárias, que é a viga EF e a viga CD. Aí aqui, nessa ilustração, né, está sendo apresentado a forma de apoio da viga CD, certo? A viga CD e a viga EF sobre a viga AB. Ou seja, essas vigas secundárias que a gente tem, elas se apoiam sobre a mesa superior dessa nossa viga principal. E aí, por descarregarem ações concentradas no ponto C e no ponto E, essa nossa viga principal ela vai estar sujeita ali a um momento fletor positivo ao longo de todo o seu vão. E aí você já deve imaginar, portanto, que a mesa superior ficará comprimida. Só que aí, como nós temos duas vigas secundárias que travam o movimento lateral dessa nossa mesa superior comprimida, então a gente pode dizer, né, logo a priori, que nos pontos C e E existe ali um travamento lateral da nossa viga com relação à flambagem lateral com torção. Além disso, nos pontos A e B, nós temos aí pilares em concreto armado que travam o giro da nossa seção em relação ao eixo longitudinal da nossa viga, tá? Obviamente que é o giro em relação ao eixo longitudinal. Tomem cuidado com isso. Vamos aqui para algumas informações. A nossa viga CD, né? A nossa viga CD, ela descarrega no ponto C da nossa viga AB, ela descarrega na reação de apoio dela uma carga permanente de 46 kN e uma carga variável, né, de 110 kN, 110 kN. Essa carga permanente, ela é oriunda do peso próprio de elementos construtivos, né, elementos construtivos industrializados com adições in loco. Por exemplo, uma laje pré-moldada, né, uma laje pré-moldada em que você tem ali elementos construtivos industrializados com adições in loco, que poderia ser, por exemplo, a capa de concreto, né? Enfim, uma laje steel deck também estaria dentro do mesmo raciocínio, né? Você teria ali peso de elementos construtivos industrializados com adições in loco. Além disso, a viga EF, né? A viga EF, que também descarrega a reação de apoio do lado esquerdo dela, na viga AB, possui ali uma reação permanente, de caráter permanente, né, de 20 kN e uma reação de caráter variável de 38 kN, tá? 38 kN. Essa nossa viga AB, ela foi fabricada em um perfil soldado que não está catalogado, ou seja, as propriedades geométricas do nosso perfil, elas não podem ser obtidas diretamente de um catálogo, tá? A gente tem que determinar as propriedades geométricas com base nas equações lá da resistência dos materiais, né? Além de outras equações com relação, por exemplo, à constante de empenamento e assim por diante. Então, vamos lá. O nosso perfil soldado, ele tem uma altura de 500... Me perdoem, tá? O nosso perfil não catalogado, soldado, ele tem uma altura de 500 milímetros, uma largura BF de 300 milímetros, a espessura da alma, né, é de 8 milímetros e a espessura da mesa é de meia polegada, ou seja, 12,5 milímetros.
O aço que foi utilizado aqui para compor o nosso perfil, né, a nossa viga aí AB, é um aço Uzi Civil 350. Esse é um aço aqui da Uzi Minas. Ele possui ali, além de ter uma alta resistência, ele possui propriedades anticorrosivas. O módulo hidrostático do aço estrutural, como vocês já bem sabem, é de 20.000 kN por centímetro quadrado. Além disso, a gente sabe que o comprimento da viga do ponto A para C, do ponto C para o E do E para o B é de respectivamente 3, 4 e 5 metros, né? Ó, 3, 4 e 5 metros, tá? A distância do ponto A para o C, do C para o E do E para o B. Como eu já tinha falado anteriormente, nesses pontos C e E, por causa da forma em que as nossas vigas secundárias foram apoiadas na minha viga principal, eu já posso dizer que os pontos C e E possuem ali vínculos de garfo que impedem o giro em relação ao eixo longitudinal da nossa viga. Além disso, os pontos A e B, que são os pontos de apoio nos pilares em concreto armado, eu também posso dizer que, devido à forma como a viga principal foi apoiada no pilar de concreto, né, usando ali 2 chumbadores, um em cada lado da nossa viga, junto ali à mesa inferior, eu posso dizer que essa seção transversal também está impedida de sofrer giros longitudinais. Ou seja, eu possuo ao longo da nossa viga 3 comprimentos destravados, né? 3 comprimentos destravados para o cálculo da flambagem lateral com torção. Então, eu tenho aqui o comprimento de A para C, 3 metros, é o primeiro comprimento destravado, de C para E, 4 metros, e de E para B, 5 metros. 5 metros. Vamos determinar aqui algumas propriedades geométricas do nosso perfil. Então, primeiro eu vou precisar aqui saber logo de cara quem é a altura da alma do nosso perfil, ou seja, essa dimensão interna, né, que vai da face inferior da mesa superior à face superior da mesa inferior, ou seja, a altura da minha alma. Vai ser 500 milímetros, né, menos 12,5, menos 12,5, né, 2 vezes a espessura da mesa, vai dar 475 milímetros. Essa propriedade H vai ser importante, além de outras propriedades geométricas que dependem dela, mas ela vai ser importante também para a gente verificar a flambagem local da alma, né, que depende da esbeltez da nossa alma e propriamente também do H. Vou precisar saber também o H0, que é a distância da metade da mesa superior, né, ou seja, da linha de esqueleto da mesa superior até a linha de esqueleto da mesa inferior, ou seja, a distância do centroide da mesa inferior até o centroide da mesa superior, né? Que vai ser aqui a altura total, 500 milímetros, menos a espessura de uma das chapas das duas mesas, tendo em vista que as duas mesas possuem a mesma espessura, né? Então, vai dar aqui 48,75 centímetros. Eu posso colocar aqui em milímetros, né? 487,5 milímetros. A área bruta do meu perfil, somando a área das duas mesas, né? A área das duas mesas, mais, aqui, ó, a área das duas mesas, mais a área da alma, vai dar 113 centímetros quadrados. A inércia do meu perfil em relação ao eixo X, né? Pegando aqui, inicialmente, a inércia da alma, né? TW vezes H ao cubo dividido por 12, mais a inércia de todo o contorno externo da minha seção, menos, e depois retirar a inércia da parte interna aqui entre as mesas do meu perfil, né? A parte interna entre as mesas do meu perfil. Então, operando aqui, eu vou ter 51.715 centímetros a quarta. A inércia em relação ao eixo Y do meu perfil, eu tenho aqui a inércia de duas mesas, né, dividido por 12, mais a inércia da alma, né, H vezes TW ao cubo dividido por 12, né? Então, a inércia aqui em relação ao eixo Y vai ser 2 vezes TF vezes BF ao cubo sobre elevado ao cubo dividido por 12. Isso aqui vai dar a
a inércia das duas mesas, mais a inércia da alma em relação ao eixo Y. Obviamente que a contribuição aqui da inércia da nossa alma em relação ao eixo Y é bem pequenininha, né? Então, a inércia em relação ao eixo Y vai dar 5.627 centímetros a quarta. Então, o raio de giração em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y vai dar exatamente 21,39 centímetros e 7,06, né, centímetros, tá bom? Aproximadamente, basta aplicar a equação de raio de giração, né, que é a raiz quadrada da inércia sobre a área bruta do meu perfil. A inércia torção, como vocês já devem lembrar, ela é igual a 1/3 do somatório da largura de cada componente da minha seção vezes a espessura de cada componente elevado ao cubo. Então, eu tenho aqui, ó, a largura da mesa vezes a espessura da mesa ao cubo, né? Vezes 2, porque são duas mesas, mais a largura da alma vezes a espessura da alma ao cubo. Tudo isso aqui, né? 1/3 do somatório, né? Da largura vezes a espessura ao cubo. Então, nós temos aqui tudo isso dividido por 3. Então, a inércia torção vai dar 47,16, né? 47,17 centímetros a quarta. A constante de empenamento, que vocês podem retirar essa equação lá na NBR 8800, né? Lá no anexo G, vai ser igual à altura média, ou seja, do centro da mesa inferior ao centro da mesa superior ao quadrado, vezes a inércia em relação ao eixo Y, tudo isso aqui dividido por 4. Então, a nossa constante de empenamento está sendo colocada aqui em centímetros a sexta, né? O módulo elástico, a flexão do meu perfil em relação ao eixo X, vai ser a inércia do meu perfil em relação ao eixo X, dividido por metade da altura do meu perfil, tá? Não importando se eu estou me referindo ao bordo tracionado ou ao bordo comprimido, tendo em vista que o nosso perfil tem dupla simetria, né? Então, a inércia em relação ao eixo X dividido pela altura do perfil dividido por 2 vai dar um módulo elástico flexão em relação ao eixo X de 2.068,6 centímetros cúbicos. O módulo plástico, a flexão, né? Pegando ali a equação que a gente deduziu na videoaula, que seria 2 vezes a área comprimida, né, vezes a distância do centroide da área comprimida em relação à linha neutra, pegando aquela equação e simplificando ela, nós obtemos essa equação que está aqui apresentada, tá? Eu tenho aqui BF vezes TF, que multiplica H mais TF, mais H ao quadrado vezes a espessura da alma, dividido por 4. Então, o módulo plástico, a flexão do meu perfil em relação ao eixo X, né, vai dar 2.279,38, né? 2.279,38. Como vocês devem ter lido lá no material do livro, né, do professor Facuri, a razão entre o módulo plástico Z e o módulo de resistência elástico, né, WX recebe o nome de fator de forma e é representado pela letra beta F, né? Beta F. E aí, o professor Facuri coloca que para perfis duplamente simétricos, fletidos em relação ao eixo X, beta F é aproximadamente igual a 1,15, né? E em relação ao eixo Y, aproximadamente 1,60. Então, se eu pegar aqui, ó, o meu ZX, e dividir pelo módulo elástico flexão em relação ao eixo X também, né? Essa relação aqui vai dar 1,1, né? 1,1. Como o professor Facuri indica, essa relação entre o módulo plástica flexão em relação ao eixo X e o módulo elástica flexão é de aproximadamente 1,15, né? Para perfis I duplamente simétricos. No caso desse nosso perfil aí duplamente simétrico, com o perfil soldado não catalogado, essa relação é igual a 1,1, né? 1,1. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar e vamos determinar quem são os esforços solicitantes de cálculo na nossa viga. Os esforços solicitantes de cálculo.
Consultando lá as tabelas dos coeficientes de ponderação das ações permanentes e variáveis, né? Vocês vão ver que para aquele tipo de ação permanente que a gente tem nas nossas vigas, né? Ó, em que a gente tem aqui peso próprio de elementos construtivos industrializados, né? Ó, com adições in loco, o gama, né? O fator de segurança relacionado às ações permanentes, é igual a 1,4. E o coeficiente de ponderação relacionado ali às ações variáveis é igual a 1,5. Então, eu posso pegar as nossas reações de apoio das vigas, daquelas duas vigas secundárias, e transformá-las em valores de cálculo nos respectivos pontos em que elas estão aplicadas. Vou pegar aqui as reações de apoio da minha viga que descarrega no ponto C e vou fazer aqui uma combinação de ações. Então, eu tenho aqui, ó, a parcela permanente da minha viga CD vezes o coeficiente de segurança γg igual a 1,4, mais a parcela variável da minha viga CD vezes o coeficiente de segurança γq igual a 1,5. Então, a gente vai ter ali uma carga concentrada no ponto C de 229,4 kN. No ponto E, né, fazendo a mesma coisa, nós vamos ter uma carga concentrada de 85 kN. Então, no ponto C, 229,4 e no ponto E, 85 kN, né? Obviamente que a gente pode determinar aqui as reações de apoio, fazendo o equilíbrio da estrutura, determinar quem é o diagrama de momento fletor, mas para que a gente não perca muito tempo, eu trouxe aqui o esquema estático da nossa viga com as duas ações de cálculo aplicadas, né? E os valores dos momentos fletores de cálculo, né, para essa combinação de ações que a gente fez. Então, nós temos aqui o ponto A, né? Só para lembrar aqui, ó, nós temos o ponto A, C, E e B. A, C, E e B. Então, tá aqui, ó, os pontos A, C, E e B, né? A reação de apoio no ponto C da viga CB, né? Ó, aliás, CD, e a outra reação de apoio no ponto E da viga EF. Então, o momento fletor na seção C, com seu valor de cálculo, foi de 622,4 kNm. E o momento fletor solicitante de cálculo na seção do ponto E foi de 534,66 kNm, né? Aliás, 534,67 kNm. A gente pode aqui determinar as reações de apoio e, com base nas reações de apoio, criar aqui uma função para o cálculo do momento fletor ao longo de todas as seções da nossa viga, né? Partindo da coordenada z igual a 0, ou seja, lá no ponto A, até z igual a L, né? Que seria 3 mais 4 mais 5, né? 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12 metros. Então, z variando de 0 metros até 12 metros, que seria o comprimento total da nossa viga, sendo uma expressão de momento fletor para cada trecho homogêneo da nossa viga, né? Uma equação de momento fletor para cada trecho homogêneo. Mas, para a gente não perder tempo, eu apresento aqui o diagrama de momento fletor de cálculo da nossa viga, obtido por meio lá do software F2, né? Então, gente, vamos verificar aqui, ó, a flambagem local da mesa. Flambagem local da mesa, eu tenho que determinar aqui primeiro quem é a relação B sobre T, né, da nossa mesa, ou seja, aquele lambda, a nossa esbeltez. A metade da largura da nossa mesa é de 150 milímetros e a espessura da mesa é de 12,5 milímetros. Então, fazendo aqui 150 sobre 12,5, nós vamos encontrar uma relação lambda igual a 12, né? 12. E aí, se vocês forem lá na INBR 8800, né? O lambda P para a flambagem local da mesa em perfis do tipo I,
fletindo em relação ao eixo de maior inércia, sejam ali perfis do tipo I laminados ou soldados, certo? O lambda P vale 0,38 vezes o módulo, a raiz quadrada, né, do módulo de elasticidade sobre a tensão de escoamento, que vai dar 9,08. Então, o meu lambda é maior do que lambda P. Então, isso dá a conclusão para a gente de que o nosso perfil não irá sofrer ali plastificação total da seção, ou seja, lambda não é menor do que lambda P, e sim o contrário. Ou seja, ou a gente tem ali uma flambagem inelástica ou uma flambagem elástica. Para saber isso, a gente precisa calcular quem é o lambda R, né? Lambda R. O lambda R para perfis do tipo I soldados, né? Com dois eixos de simetria, como vocês podem ver lá na nota 6 da NBR 8800, é dado por 0,95 da raiz quadrada de o módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento menos as tensões residuais, tudo isso dividido por Kc, certo? As tensões residuais, como eu já tinha falado, elas são aproximadas como sendo 30% da tensão de escoamento do meu material, que daria 10,5 centímetros, 10,5 kN por centímetro quadrado. E esse Kc aqui reflete a rigidez da alma do perfil que está ali travando o movimento da nossa mesa. Kc é igual a 4 sobre raiz quadrada da altura da alma sobre a espessura da alma. Isso aqui vai dar 0,52 aproximadamente. Então, jogando esses valores aqui, ó, o meu Kc aqui, a tensão residual, a tensão de escoamento e o módulo elastado longitudinal do meu aço, o meu lambda R vai ser igual a 19,55. Então, vejam que a minha esbeltez está entre lambda P e lambda R, né? Ou seja, a nossa flambagem local da mesa vai ocorrer dentro daquele regime inelástico, né? Ou seja, o momento fletor resistente de cálculo é definido em função de uma interpolação linear, como vocês viram. Para que a gente possa determinar o momento fletor resistente dentro desse regime inelástico, então a gente precisa determinar aqui, ó, quem é o momento de plastificação total da minha seção em relação ao eixo X, que seria o módulo plástico, a flexão Zx, vezes a tensão de escoamento do meu aço, que daria 797,78 kN. O momento de início da plastificação da minha seção com relação à flambagem local da mesa. Vocês podem ver essa equação para a flambagem local da mesa lá na tabela G.1. Vai ser a tensão de escoamento menos as tensões residuais vezes o módulo elástico a flexão do meu perfil em relação ao eixo X, que vai dar 506,8, né? O WC, que a gente usaria aqui no cálculo do momento crítico, não vai ser necessário porque o nosso perfil não está sofrendo flambagem elástica, né? Mas para a rotina aqui, para a planilha, eu sempre deixo, porque se eu altero algum valor lá em cima, né, nas propriedades do meu perfil, a planilha fica automatizada para calcular demais valores, né, da resistência, sem eu ter que ficar me preocupando com a rotina de cálculo em si. Então, esses dois valores que estão aqui indicados, eles não são necessários para continuar a resolução da questão. Então, vejam só, se o meu lambda é maior do que lambda P e menor ou igual ao lambda R, o meu momento fletor resistente com relação à flambagem local da mesa vai ser igual a 1 sobre gama A1, que multiplica o momento da plastificação total da minha seção, menos o momento da plastificação, menos o momento de início da plastificação, vezes lambda menos lambda P, dividido por lambda R menos lambda P. Então, utilizando essa equação aqui, já que a gente já sabe quem é o momento que provoca a plastificação total e sabe quem é o momento que provoca o início da plastificação da seção, a gente pode chegar aqui no momento fletor resistente de cálculo com relação à flambagem local da mesa, que daria igual a 651,59. Agora vamos comparar o momento fletor resistente com relação à flambagem local da mesa com o momento fletor máximo solicitante que a gente tem ao longo do comprimento da nossa viga, né? Então, o momento fletor máximo que a gente tem ao longo do comprimento da nossa viga
é de 622,4, né? 622,4. Esse momento fletor é o momento fletor solicitante de cálculo. Então, veja que ele é menor do que o momento fletor resistente de cálculo relacionado ao estado limite último, à flambagem local da mesa. Então, significa que, com relação a esse estado limite último em específico, né, nós temos ali o atendimento, né? Nós temos o atendimento, então seria ali carinha feliz. Ou seja, nós não teremos problemas de flambagem local da mesa do nosso perfil, tendo em vista que a resistência de cálculo da nossa seção com relação à flambagem local da mesa, né, é maior do que o momento fletor solicitante máximo que a gente tem ao longo da nossa viga, tá bom? Vamos para a flambagem local da alma. Então, a nossa alma, ela tem uma altura de 475 milímetros e uma espessura de 8 milímetros. Então, a nossa esbeltez é de 59,38, né? O meu lambda P para a flambagem local da alma de perfis soldados, né, do tipo I, fletindo em relação ao eixo de maior inércia, conforme vocês podem consultar lá na tabela G.1, é igual a 3,76 vezes a raiz quadrada do módulo da elasticidade pela tensão de escoamento. Isso aqui vai dar 89,88, né? O lambda R, né, obtido por meio da mesma tabela, é igual a 5,70, que multiplica a raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão de escoamento do meu material. Vai dar 136. Vejam, então, portanto, que a minha esbeltez da alma é menor do que lambda P, né? Menor do que lambda P. E aí, quando a esbeltez é menor do que lambda P, significa que eu não vou ter o estado limite último associado à flambagem local da alma, tendo em vista que a nossa alma é ela é compacta, né? A nossa alma, ela é compacta, ou seja, nós teremos aqui, nós teremos a plastificação total da nossa seção transversal, ou seja, o momento fletor resistente de cálculo com relação à flambagem local da alma vai ser o momento que provoca plastificação da minha seção dividido por gama A1, né? Então, fazendo aqui os cálculos, lembrando que o momento que provoca plastificação da seção já foi determinado anteriormente, né? O momento que provoca plastificação da minha seção é de 797,78 kNm. Então, o meu momento fletor resistente com relação à flambagem local da alma vai me levar à plastificação total da minha seção, ou seja, eu não vou ter flambagem local da alma, e sim escoamento da plastificação total da minha seção. E aí, portanto, o meu momento fletor resistente de cálculo com relação a esse estado limite último seria de 725,26, né? 725,26. Esse momento fletor resistente de cálculo é maior do que o momento fletor solicitante de cálculo, né? Que era de 622 kNm aproximadamente. Então, significa que a minha viga nem vai sofrer o estado limite último associado à flambagem local da mesa e também não vai sofrer o estado limite último relacionado à flambagem local da alma, tendo em vista que nas duas situações o meu momento fletor resistente de cálculo é maior do que o meu momento fletor solicitante de cálculo, tá? Eu vou interromper esse nosso exercício nesse instante, tá? Tendo em vista que nós já chegamos aqui na página 5 e o restante do exercício vai se tratar da verificação da nossa viga com relação à flambagem lateral com torção, tá? Flambagem lateral com torção. E aí, a resolução da parte da flambagem lateral com torção, eu prefiro deixar ela em um vídeo à parte, né, isolado, para que a gente tenha ali uma melhor eficiência didática, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Então, vamos ficando por aqui. Abraço a todos e fiquem com Deus.